O Venture Capital é essencial para o crescimento de startups e nada melhor para entender desse tema do que conversar com alguém que entende. Eu estou falando especificamente da Camila Farani, uma das notáveis do nosso canal. Sempre um prazer falar com ela. Camila, seja bem-vinda, boa tarde. Marcelo, eu que agradeço de estar com você aqui de novo e com todo mundo que nos assiste aqui no Times Brasil, licenciado exclusivo da CNBC, né? Vamos falar do mercado de capital de risco, né? Exatamente. A gente sabe que você é uma investidora profissional, você tem investimento em diversas startups aí. Eu queria que você explicasse para a gente em que pé que está o Venture Capital aqui no Brasil. Como é que está, né, o Venture Capital? Né? Eu acho que antes é importante explicar o que é Venture Capital, né? Venture Capital nada mais é do que uma forma, tá, de financiamento. Acho que a gente até tem um slide. Né? Vou pedir para a inteligência artificial, Beto, jogar para a gente aí na tela. Primeiro slide. Então, na verdade, assim, né, é uma forma de financiamento, né, de uma empresa com hardware ou software, né? Ela tem que ter base tecnológica de alguma forma. E essa empresa, ela, ao invés de recorrer a bancos, né, ela recorre a investidores que, boa parte das vezes, são investidores profissionais, para ela poder crescer numa velocidade que talvez ela não cresceria de uma forma orgânica. Tá? Mas é importante dizer que aqui no Brasil, né, a gente chama de ecossistema, né, ecossistema de startups. Né? Então, você tem o investimento anjo, depois você tem o venture capital, depois você tem lá os private equity ou uma saída, né? Então tem todo um caminho, a gente vai falar isso depois. Mas aqui no Brasil, tá? O termo venture capital, ele é muito cunhado para capital de risco em rodadas de investimento maiores, onde a empresa ela precisa de mais capital para rampar, para crescer mais acelerado. Camila, a gente sabe que você investe em empresas de risco, né? Mas, obviamente, nenhum investidor gosta de rasgar dinheiro. Para você colocar o dinheiro seu numa empresa dessas, que tipo de exigência você faz? Você tem que ter um plano de negócios muito bem desenhado ali para que você veja um comprometimento em crescer de verdade ali para você ter retorno? Então, veja, né? Eu sou investidora há 15 anos, eu já perdi muito dinheiro. Né? Tem uma estatística do mercado que traz uma informação que a cada 10 startups, 8 não vão para frente. Tá? O mercado brasileiro, é claro, né? Ele amadureceu e ele vem amadurecendo em todo o ecossistema, vamos dizer assim. Seja o ecossistema de investidores, que estão muito mais profissionais e sabem como é que é o jogo, seja de empreendedores que também entendem que hoje, no momento que a gente está vivendo hoje, eles precisam cada vez mais de caixa, né, de fluxo de caixa, que a empresa seja geradora de caixa, seja das aceleradoras, sejam das incubadoras, sejam dos corporate ventures, né, que são modelos, né, de startups, de criação de startups dentro da empresa. Né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que eu lá atrás eu disse que eu perdi muito dinheiro, né? Isso não quer dizer que eu não perca agora também, tá? Eu acho que para você ganhar, tem que aprender a perder. Mas o que eu analiso, a primeira coisa que a minha tese de investimento analisa é a capacidade desse fundador de resistir à pressão. Então, o que isso quer dizer? Eu gosto sempre de te usar como exemplo, viu, Marcelo? Pode usar. Quer dizer, imagina, você entra no ar, né? Hoje eu sei que você entra no ar muito mais tranquilo, mas ainda tem aquela pressão. Não é isso? Sim. Mas lembra quando a Times começou lá atrás? Quando a Times começou lá atrás, eu me lembro de você muito ali, né? Isso não quer dizer que você não sabia resistir à pressão. Então, eu fiz uma analogia aqui, de uma certa forma, com o empreendedor. Por quê? Porque ele, no início, se ele não for um empreendedor que tenha estofo, que tenha tempo, ele não consegue. Porque, no final de tudo, ele precisa crescer, ele precisa fazer gestão, ele precisa lidar com o time, e ele precisa lidar com investidores. Então, não é simples. É totalmente possível. Então, a primeira coisa que eu analiso é realmente o time que está por trás. Depois, eu analiso a tecnologia. Né? Então, se o produto dele tem uma barreira de entrada, né? Se tem um nível de defensibilidade que uma empresa amanhã não pode copiar.
Depois eu analiso a capacidade que esse mercado tem, por quê? Porque, no fim, eu, como investidora, eu sou uma grande operadora, né? Eu gosto de comprar, né, aquele negócio se valorizar, né? Trazer um múltiplo aí acima de 3, 5, muitas vezes 10, 14, né? E rentabilizar meu negócio. Então, assim, eu preciso entender realmente o tamanho, se o mercado é grande o suficiente, tá? Então, assim, no primeiro momento, sou isso que eu analiso, mas ainda tem mais ou menos uns 80 documentos que eu analiso na parte de diligências, né, da due diligence. Exatamente. Vamos jogar mais uma tela que a gente tem aí para a gente poder comentar em cima, então? Aí a gente tem as várias etapas, né, do Venture Capital. Sim. Fala um pouquinho disso para a gente, Camila. Sim. Então, isso é muito importante a gente trazer aqui, porque sempre fica uma confusão, tá? Então, você tem o Pre-Seed e o Seed. E é importante entender que Brasil é de um jeito, Estados Unidos é diferente. Único, exclusivamente, por uma variação cambial, tá? E por alguns modelos, mas os nomes são os mesmos. Inclusive, a gente importa esses nomes do mercado norte-americano. O que isso quer dizer? Pre-Seed e Seed são momentos mais iniciais do negócio. Então, existem aceleradoras, existem investidores, principalmente investidores anjo, que é aí que entra o investidor anjo, que são especialistas nessa parte. Então, eu comecei aí. Eu comecei fazendo cheques muito menores. Na verdade, quando eu comecei, eu nem podia, mas eu fiquei tão apaixonada e eu comecei fazendo cheques bem pequenininhos para tentar validar. E aí, depois que essas empresas crescem, se elas crescerem, né, elas vêm para uma outra série, que é a série A e série B. O que é a série A e série B? Aí é onde entram os venture capitals. Os venture capitals, eles aportam, muitas vezes, entre 1 milhão a 30 milhões, para aquela empresa que já começou a crescer, para que ela continue crescendo. Depois vem o série C, série D, aí são fases onde muitas vezes o venture capital acompanha. Então, assim, você imagina, a empresa está crescendo, ela vai muitas vezes precisar de mais capital, o time está indo bem, ela precisa de mais investimento. Aí vem série C e série D em diante. E aí é nesse momento que eu, Camila, muitas das vezes, eu tenho a minha saída, né, o famoso exit, né, que é quando eu investi um capital X, e naquele momento os venture capitals olham assim, Camila, você é muito pequenininha, a gente quer limpar aqui, a gente precisa limpar, que a gente precisa trazer investidores, muitas vezes até que estejam mais preparados para esse momento, né? Então a gente quer limpar o cap table. O cap table é basicamente participação acionária. E aí é quando eu vendo a minha participação, se eu topar vender. E se o empreendedor, se o venture capital topar realmente o acordo, né? Mas aí é efetivamente nesse momento aí que eu concluo o meu ciclo dentro daquela startup. Imagino que para perder dinheiro, né, como todo investidor de venture capital perde, também quando você ganha tem que compensar bastante tudo aquilo que você perdeu, né? Então é o que eu digo, assim, para todo investidor que está começando, eu falo, se você não tem minimamente um capital para você fazer isso, não faça. Porque você não vai fazer, né, um mercado que a gente chama de líquido, né? Assim, você não vai aplicar igual na bolsa e conseguir vender, não é assim. Entendeu? Você precisa estar muito ciente que é um mercado de risco, né, capital de risco, e que você tem chance de perder. Mas, ao mesmo tempo, você também tem chance de ganhar. Mas, ao mesmo tempo, você está capilarizando as formas de investimento do seu dinheiro. Tá certo. Camila Farani, sempre um prazer falar contigo. Obrigado por mais uma participação aqui no Real Time. E boa tarde.